Olá, meu nome é Júlia e eu vou falar com vocês um pouco sobre os recursos físicos utilizados para cicatrização. Antes de tudo, eu queria conversar com vocês sobre a metodologia que nós utilizamos para fazer a pesquisa de artigos que seriam utilizados nesse curso. Então, nós utilizamos as bases de dados Cochrane e PubMed e nós utilizamos os seguintes descritores: carboxytherapy, electric currents, electrical stimulation, high frequency, laser therapy, LED therapy, photobiostimulation, photobiomodulation, shock waves e therapeutic ultrasound. E todos esses descritores foram combinados com os outros dois descritores principais, que eram Healing e Wild Healing. Para a gente começar a pensar em recursos que precisam ser utilizados para cicatrizar, a gente precisa antes fazer uma boa avaliação e diagnóstico da lesão que nós queremos tratar, seja ela de pele ou de outros tecidos moles, como fáscia, músculo, etc. Então, eu coloquei aqui para vocês que primeiro a gente precisa fazer uma anamnese detalhada, colher a história do paciente, sua queixa principal, saber como essa lesão se formou, há quanto tempo, se ela é crônica ou aguda, e tudo isso vai nos ajudar a nortear o nosso tratamento. Depois da anamnese, é importante que a gente faça um exame clínico minucioso, com alguns testes ortopédicos, se for o caso, ou com averiguação da área por fotos, por medição através de régua milimetrada, se for o caso de úlceras e de feridas abertas. E dessa forma a gente vai conseguir saber o tamanho e a profundidade da lesão. Utilizar podemos solicitar algum exame de imagem para o caso de lesões mais profundas, e aí dessa forma, com tudo isso, a gente vai conseguir identificar qual o fator etiológico dessa lesão, e isso vai ser de grande importância para o nosso tratamento. Os recursos físicos são equipamentos de uso terapêutico utilizados para obter ou estimular uma resposta fisiológica do organismo e consequente efeito terapêutico. Isso significa que nós, fisioterapeutas, temos à nossa mão vários recursos que, se bem utilizados, podem nos auxiliar nos processos de cicatrização de lesões. Através de estímulos diferentes, porque cada recurso tem seu mecanismo de ação, eles têm a capacidade de acelerar a cicatrização dos tecidos. E eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês de que forma isso acontece. Então, são classificados de acordo com a energia que produzem. Em agentes térmicos, recursos físicos de agentes térmicos, agentes mecânicos, agentes elétricos e agentes luminosos. Os agentes térmicos geralmente são aqueles recursos que produzem bastante calor, como o forno de Beer, ou recursos físicos que geram frio, né? Como o próprio gelo. Agentes mecânicos, como é o caso das ondas de choque e do ultrassom, que produzem ondas mecânicas, e que, apesar de produzir um calor gerado como consequência dessa vibração mecânica, o calor não é o principal objetivo dele. O mecanismo de ação dele parte da vibração da onda. E temos também os agentes elétricos, que são as correntes elétricas, que são amplamente conhecidas como microcorrente, alta voltagem, corrente galvânica, etc. E, por fim, os agentes luminosos, que têm sido cada vez mais estudados, que são os lasers, os LEDs e a luz intensa pulsada, que estão na categoria de fototerapia. Então, o laser e o LED, que são os recursos fototerapêuticos que eu vou abordar mais aqui por terem um maior uso, tem como objetivos principais diminuir processos inflamatórios de origem não infecciosa,
Promover reparo tecidual após lesão de tecidos moles, inibir o crescimento de bactérias em feridas, alguns deles possuem capacidade bactericida, e reduzir a intensidade do infiltrado inflamatório, ou seja, do edema. E a redução desse infiltrado inflamatório está diretamente ligada na diminuição do processo inflamatório. Então, acaba que cada etapa dessa que a fototerapia ajuda vai puxando a outra e vai acelerando como um todo o reparo da lesão, o reparo do tecido da lesão. Então, a laser terapia tem algumas características próprias e dentre elas são: ela é coerente, o que significa que as ondas estão alinhadas e coordenadas entre si, ou seja, o feixe, as ondas que formam o feixe luminoso, elas não vão convergir nem divergir, elas são alinhadas e paralelas. Ela é monocromática, o que significa que possui o mesmo comprimento de onda e, consequentemente, a mesma cor. Então, o equipamento, cada caneta do equipamento só é capaz de emitir a luz de um comprimento de onda. E esse comprimento de onda é importante porque é através dele que nós vamos saber o quanto ele vai permear na nossa pele e no nosso corpo. Se for um comprimento de onda menor, ele vai ficar mais superficial a nível de epiderme, e se ele for um comprimento de onda maior, ele vai conseguir penetrar até músculo, osso, etc. Essa luz é colimada, o que significa que as ondas têm a mesma direção, e ela é concentrada geralmente. Essas ondas elas estão tão próximas e tão paralelas que você enxerga como se fosse uma coisa só. Então, ela é bastante concentrada, bastante forte. E isso leva a uma alta intensidade, que elas podem interagir com certas substâncias e não interagir com outras, que aí vai haver a afinidade delas com os cromóforos, que são as substâncias na nossa pele que vão receber essa luz. Então, na laser terapia, as principais indicações são melhorar a qualidade e a rapidez do processo cicatricial e mediar o processo inflamatório. As contraindicações dela: que o laser seja utilizado na retina, ele não pode ser utilizado também quando há presença de neoplasias, ou seja, cânceres e tumores, e nem processos infecciosos, senão ele pode agravar. Um outro recurso da fototerapia e que possui o mesmo mecanismo de ação do laser é a LED terapia. A LED terapia tem como principais características ser não coerente, o que significa que as ondas estão desalinhadas e não coordenadas entre si. Então, o LED é aquela luz que diverge, é aquela luz que quanto mais afastado ele está de onde ele foi emitido, ele vai ficando mais clarinho. Então, essa luminosidade vai meio que se dispersando e se perdendo. Ela é monocromática também, assim como o laser, ou seja, só possui o mesmo comprimento de onda. Ela é colimada porque as ondas têm a mesma direção, então elas vão sempre no mesmo sentido. E ela é de alta intensidade, porque ela também pode interagir muito com algumas substâncias alvo e pouco com outras. As indicações são as mesmas do laser, que é melhorar a qualidade e rapidez do processo cicatricial, mediar o processo inflamatório, e as contraindicações também são as mesmas, que não pode ser utilizada na retina, em neoplasias e em processos infecciosos. E aí vocês estão se perguntando, como é que esse recurso físico age para fazer tudo isso que você está falando? Para acelerar o processo cicatricial, aumentar a síntese de colágeno, diminuir o infiltrado inflamatório. Então, como eu falei anteriormente, existem cromóforos no nosso corpo. O que são cromóforos? São estruturas capazes de ter afinidade para absorver a luz. E aí, existem vários cromóforos na célula,
Dentre eles, água, membrana celular, mitocôndria, a do cabelo, esqueci agora, a melanina. E aí, todas essas substâncias são capazes de receber a energia gerada pelo laser ou pelo LED, ou seja, pela fototerapia. Mas o que é que vai fazer com que eu saiba qual substância vai agir como cromóforo? Justamente o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda da luz visível, ele meio que age de dentro para fora da célula. Quem absorve ele são as mitocôndrias. E aí as mitocôndrias vão produzir ATP, vão produzir energia, e essa energia vai chegar na membrana celular e desencadear vários processos que vão auxiliar no reparo tecidual, bombas de sódio, potássio, etc. E existe também a luz, que é um comprimento de onda um pouco mais comprido, que é a do infravermelho, e ela vai penetrar mais profundamente no nosso corpo. E aí, qual o cromóforo alvo dela? A membrana celular. Então, na célula, ela é absorvida de fora para dentro. Ela vai ser absorvida na membrana, vai passar pelo citoplasma, chegar até o núcleo, e no núcleo vão ser desencadeados processos de síntese de proteínas que vão auxiliar no processo de cicatrização. Então, só fazendo um apanhado geral. O laser e o LED, ou seja, a fototerapia, aceleram a fase inflamatória, aumentam a microvascularização local e a síntese do colágeno, promovem a proliferação de fibroblastos, aumentam o potencial de regeneração tecidual e consequente cicatrização, e estes efeitos ocorrem indiretamente devido a mudanças na atividade das citocinas e fatores de crescimento, e há uma redução significativa na concentração de interleucinas no sangue. Então, quando a gente fala em citocinas, fatores de crescimento e interleucinas, a gente está falando de substâncias que são geradas através do processo inflamatório. E quando a gente consegue modular a quantidade desse tipo de substância presente no local da inflamação, a gente consegue fazer com que haja uma cicatrização mais rápida, em menor tempo, e com a produção de tecido cicatricial de melhor qualidade, com fibras mais organizadas, com maior resistência à tração, etc. Então, esses recursos físicos da fototerapia possuem parâmetros específicos que a gente precisa entender e saber programar no equipamento para que a fototerapia tenha cumpra o objetivo que nós desejamos, certo? Então, com relação ao laser e o LED, os principais parâmetros que nós precisamos prestar atenção são o comprimento de onda, que é dado em nanômetros, e é justamente uma das principais características que vai nos dizer qual é a cor do feixe luminoso. E o comprimento de onda geralmente pode ser vermelho, os mais utilizados, o vermelho, o azul e o infravermelho. E eles são, quando a gente escolhe qual é o comprimento de onda, a gente escolhe o quanto ele vai penetrar na nossa pele. Então, o comprimento de onda vermelho ele fica mais na epiderme, e o comprimento infravermelho ele penetra um pouco mais, alcançando tendão, músculo e osso, etc. A potência do equipamento, que é a quantidade de energia capaz de ser gerada. Um equipamento potente, ele é capaz de gerar bastante energia num período de tempo menor, né? Então, a gente precisa saber qual a potência do equipamento que nós vamos utilizar. A densidade de potência, que é a quantidade de potência que nós vamos entregar nesse equipamento. O modo de emissão, se é contínuo ou pulsado. O pulsado, ele emite a luz, dá um tempinho para dispersar e depois ele emite novamente. Já o contínuo, ele emite direto, ou seja, vai haver um maior acúmulo de energia na célula. E por último, a densidade de energia, que
também pode ser chamada de fluência, que é a quantidade de energia que eu vou depositar através daquela aplicação pontual, geralmente. E ela é dada em joules. Nós precisamos seguir alguns protocolos de aplicação, que são amplamente difundidos, eles já estão bem organizados, assim, né? Então, como a energia luminosa, ela tem uma certa reflexão. Quando você coloca ela no tecido, tem uma parte dessa energia que vai refletir e vai se dispersar. Então, para diminuir essa reflexão desse feixe luminoso, é importante que a caneta seja colocada perpendicular à lesão ou sobre ela. O modo pode ser pontual ou varredura. Hoje em dia a varredura tem caído em desuso porque com ela é mais difícil da gente saber exatamente o quanto de energia a gente está depositando naquele lugar. A ponta da caneta tem que ser protegida por plástico filme, para evitar infecção. Ou a ponta da caneta ou o local da lesão tem que estar com um plástico filme para que não evitar realmente infecção. E é utilizada uma distância de 1 a 2 centímetros entre os pontos. E é extremamente necessário o uso de óculos de proteção, tanto pelo fisioterapeuta quanto o paciente. O paciente geralmente usa um óculos que ele é totalmente opaco e com ele não consegue enxergar nada do feixe luminoso. Já o fisioterapeuta precisa enxergar, ele tem um óculos que é semi-opaco, então dá para ver alguma coisa, mas mesmo assim ele bloqueia bastante a energia luminosa para que ela não cause danos à retina. Então eu trouxe aqui para vocês alguns estudos falando sobre cicatrização com o uso do laser. E nessa tabelinha a gente pode ver que o principal comprimento de onda que tem sido utilizado para cicatrização é o comprimento de 660 nanômetros, que configura o feixe vermelho e que tem uma menor permeabilidade no nosso corpo. A densidade de energia varia de estudo para estudo, mas os 6 joules tem sido bastante utilizado. O modo de emissão desses 3 estudos em todos foi contínuo. A potência variou de 0,03 watts até 0,15 e a densidade de potência em alguns estudos, em um estudo não foi citado e em outros variou de 0,6 a 1,05 watts por centímetro quadrado. Agora eu vou comentar com vocês cada um desses estudos. O primeiro é efeito da laser terapia de baixa intensidade no reparo tecidual de feridas ferida crônica no pé diabético. Esse é um estudo de Santos. E o objetivo desse artigo foi analisar a eficácia do uso terapêutico da laser terapia de baixo nível no tecido do reparo de feridas crônicas em pacientes com pé diabético. Para isso, eles utilizaram algumas escalas: a escala de úlcera de pressão, escala de cicatrização PUSH, e avaliaram também dor e medidas do tamanho da úlcera com software ImageJ. Então, esse estudo foi realizado com 18 pacientes com idade entre 30 e 59 anos, com feridas crônicas pela diabetes, e eles foram alocados aleatoriamente em 2 grupos iguais, um grupo controle e um grupo irradiação do laser. O grupo do laser utilizou o comprimento de onda de 660 nanômetros, que configura a cor vermelha, com a potência de 30 mW, emissão em modo contínuo e uma dosimetria de 6 joules por centímetro quadrado. E essas emissões elas foram realizadas de 2 em 2 dias, em um período de 4 semanas. Os resultados mostram que o grupo laser apresentou um aumento significativo de índice de reparo tecidual quando comparado com o grupo controle, com diferença estatística significante, ou seja, o P foi menor que 0,13. Então, nesse estudo, eles encontraram que o laser ajudou realmente a acelerar o processo de reparo tecidual desses pacientes.
Um segundo estudo foi a efetividade da laser terapia de baixa intensidade no reparo tecidual em pacientes que sofreram a safenectomia. Esse foi um estudo randomizado duplo cego de Gonzaga. Nele, o objetivo era verificar a efetividade da terapia laser de baixa intensidade no reparo tecidual após a safenectomia, no período pós-operatório de pacientes submetidos a uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, esse estudo foi randomizado, controlado e duplo cego, foi realizado com 40 voluntários divididos em 2 grupos, o grupo placebo e o grupo irradiação. E esses pacientes foram irradiados durante a cirurgia com o laser de 660 nanômetros, também de luz vermelha, com densidade de energia de 6 joules por centímetro quadrado, e eles foram irradiados diariamente, desde o momento da cirurgia até o 4º dia de pós-operatório. A incisão cirúrgica foi avaliada e fotografada no início e no final do tratamento para haver uma comparação, e as áreas de hematoma e hiperemia foram avaliadas no software ImageJ. E o fechamento da borda da ferida foi avaliada por 3 pesquisadores cegos. Então, quais os resultados? O grupo irradiação apresentou uma maior redução das áreas de hematoma e hiperemia, com P igual a 0,003, e um melhor fechamento da borda da ferida, com P igual a 0,009, quando comparada com o grupo placebo. Então, eles encontraram que o protocolo da laser terapia melhorou o reparo tecidual após a cirurgia de safenectomia em pacientes com revascularização do miocárdio. Um terceiro estudo de Van Gardost é efeito da laser terapia de baixa intensidade no processo de cicatrização de áreas doadoras em pacientes com queimadura de 3º grau, depois de cirurgia por enxerto. Então, foram 11 pacientes com um total de 18 áreas doadoras, que foram divididos em 2 grupos, um grupo para irradiação e um grupo controle. E essa divisão foi feita de forma aleatória. E aí eles foram irradiados no dia da cirurgia, só que não foi durante, foi imediatamente após a cirurgia, no dia 3, no dia 5 e no dia 7. E o grupo placebo só recebeu os cuidados da enfermagem padrão. E aí, nos resultados, encontraram que o tamanho da área doadora diminuiu em ambos os grupos durante o período de estudo de 7 dias. E essa redução foi significativamente maior no grupo laser, com P igual a 0,01. Então, esses resultados mostraram que a irradiação do laser vermelho acelera significativamente o processo de cicatrização nesse tipo de população. Com relação ao LED, encontrei alguns estudos e eu trouxe aqui para vocês 3. Um é de Araújo e colaboradores de 2017, que o comprimento de onda foi 640 nanômetros, densidade de energia de 6 joules por centímetro quadrado, modo de emissão contínuo, potência de 60 mW. Então, olhando essa tabela, a gente pode ver que só houve um estudo com um comprimento de onda um pouco maior, ou seja, que vai penetrar mais no corpo, que é esse de 880 nanômetros de Campos e colaboradores. A quantidade de energia irradiada tem sido geralmente de 6 joules, embora tenha um estudo aqui com 4 joules. O modo de emissão sempre contínuo, geralmente. A potência varia de 10 a 70 mW. E teve um estudo onde não foi apresentada a densidade de potência. Então, comentando com vocês um pouco desses artigos, um é sobre a LED terapia, né, que é a luz emitida por diodo, com comprimento de onda de 640 nanômetros, na safenectomia
na cicatrização de safanectomia em pacientes que foram submetidos à revascularização do miocárdio. Foi um estudo duplo cego. E aí o objetivo desse estudo foi avaliar de forma específica o que ocorre após o tratamento com LED. Então, o N foi de 40 indivíduos submetidos a essa cirurgia de revascularização e divididos aleatoriamente em 2 grupos, placebo experimental. E o grupo experimental foi submetido a LED terapia de 640 nanômetros, também de luz vermelha, com a quantidade de energia de 6 joules por centímetro cúbico durante a cirurgia. O reparo tecidual desses pacientes foi analisado por fotogrametria digital no primeiro e no 5º dia de pós-operatório. E a avaliação do fechamento da ferida foi feita por 3 pesquisadores cegos. A área de hematoma e de hiperemia foi analisada usando o software ImageJ. E os resultados mostraram que no grupo experimental houve menos pontos de sangramento e nenhuma descência, ou seja, nenhuma abertura da ferida cirúrgica, em comparação com o grupo placebo. E também houve uma área de hematoma menor e hiperemia menor no grupo experimental do que em comparação com o grupo placebo. Um outro estudo de Campos e colaboradores fala sobre os efeitos da LED-terapia no tratamento da fissura mamilar em mulheres que acabaram de ter neném. Esse estudo ele é um pouco confuso, até agora eu não consegui entender ele muito bem, porque ele fala sobre a necessidade de encontrar tratamentos que sejam efetivos no tratamento da fissura mamilar, que é muito comum em mulheres que amamentam. E essa fissura, geralmente, ela dura cerca de 6 semanas, até 6 semanas, e ela é muito desconfortável para a mãe, porque dificulta a amamentação. Então, nesse estudo, eles pegaram 100 participantes para avaliar o efeito da LED-terapia na fissura mamilar de mulheres no pós-parto. E aí elas foram diagnosticadas, com fissura mamilar bilateral e divididas em 2 grupos. O grupo controle, que só recebeu apenas orientações domiciliares, e o experimental, que recebeu orientação e a LED-terapia por 6 semanas. Nesse caso, foi uma LED-terapia de 880 nanômetros, que é do comprimento, que é a luz infravermelha. Ela é um pouco mais profunda. E ela foi realizada 3 vezes por semana por 6 semanas. E a fluência foi de 4 joules. E aí, nesse artigo, ele diz que a LED-terapia acelerou a cicatrização, porém ele não mostra uma tabela de resultados. Então, acho que ficou um pouco incompleto e seria interessante que realizassem mais pesquisas para que a gente pudesse entender melhor o que é que eles tentaram. E por último, um artigo que ele é do mesmo grupo do primeiro artigo de LED que eu falei para vocês, que é os efeitos da emissão de LED na incisão da esternetomia em pacientes após revascularização do miocárdio. E esse é um estudo de follow-up. Ele é de Oliveira e colaboradores. Então, o objetivo desse era analisar os efeitos da terapia por diodo-emissor de luz, que é o LED, na cicatrização de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. Eles foram acompanhados por 6 meses após a cirurgia para determinar se haveria deiscência cirúrgica ou não. Então, foram 90 voluntários submetidos de forma seletiva, Houveram alguns critérios de inclusão. E eles foram distribuídos aleatoriamente em 3 grupos diferentes de tamanho igual. O grupo LED, com comprimento de onda de 640 nanômetros e fluência de 1,2 joules por centímetro quadrado, que é uma fluência bem baixa, durante a hospitalização. Então, eles receberam isso todos os dias durante a hospitalização. Um grupo placebo e um grupo controle. Então, os desfechos avaliados foram dual torsi, a cicatrização da esternetomia foi por avaliação clínica
interpretação do registro fotográfico feita por avaliadores cegos, e nos resultados constatou-se que o grupo submetido à LED-terapia apresentou uma melhor redução da dor, que foi indicado pelo questionário EVA, uma menor redução da dor nos dias 6 e 8 após a alta hospitalar, em comparação com os grupos placebo e controle. Com relação, um mês após a cirurgia, quase nenhum indivíduo mencionou dor ao tossir, mas eles descobriram que o grupo que tinha sido submetido à LED-terapia cursou com menos hiperemia da ferida, certo? Então, isso nos mostra que os estudos estão acontecendo e nos mostra que a fototerapia tem uma grande importância e ela tem um grande valor para a cicatrização, principalmente de feridas. E agora eu deixo vocês com a minha colega Camila. Obrigada.